Uma nova televisão. Cultura e informação a serviço da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET. Com muita alegria, nós recebemos hoje aqui no nosso programa um dos grandes homenageados da nossa promoção, o senador Inácio Arruda, que é a 4ª vez que ele ganha o nosso prêmio. De modo, senador, que é uma alegria muito grande em tê-lo aqui conosco hoje. E eu queria que, inicialmente, o senhor fizesse um resumo do seu currículo. Primeiro, agradecer a oportunidade de também estar dialogando com você, Roberto. Você que há tantos anos vem buscando examinar a trajetória daqueles que estão na atividade econômica, na atividade parlamentar, na sociedade, e buscando premiá-los com um sentido, o sentido de aumentar as suas obrigações, porque aquele premiado tem obrigações maiores ainda para responder aquele incentivo que ele recebeu através da sua instituição, que é muito importante para todos nós. Eu comecei ali numa associação comunitária, no bairro de Asmacedo, antes num grupo de jovens, coordenando uma biblioteca comunitária. Era uma turma de meninos e meninas que coordenavam a biblioteca comunitária para ter acesso aos livros, porque a única chance nossa de ter acesso aos livros era aquela biblioteca. Biblioteca Comunitária Padre Guilherme Vassen, que funcionava dentro de um centro social do Estado, que hoje transformou-se numa escola, separou-se o centro social e a escola existe ali no bairro de Asmacedo, até hoje, muito importante. Dali que saiu a Associação de Moradores, dali que eu fui para a presidência da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza, e nesse movimento todo nós alcançamos a vaga de vereador pela cidade de Fortaleza, como base ali naquele trabalho, naquele esforço conjunto e comunitário. E depois foi a Assembleia Legislativa, alcancei 3 mandatos de deputado federal e fui eleito senador da República, o 2º senador do meu partido. Antes nós tínhamos tido Luiz Carlos Prestes, agora eu fui eleito em 2006 e temos mais uma senadora do Amazonas, Vanessa Graziotin. Então nós crescemos de uma eleição para outra, 100% de crescimento no Senado Federal. Então uma trajetória muito ligada às causas sociais, às causas populares do nosso Estado e do nosso país, que sedimentaram o caminho para que pudéssemos alcançar essas posições, que são muito coletivas. Quer dizer, não é um mandato exatamente do Inácio, da Vanessa, do Chico Lopes. São lideranças sindicais, comunitárias, estudantis, que constroem o dia a dia dos nossos mandatos até o dia de hoje. Senador, você ganhou 3 vezes a nossa promoção como deputado federal. Em 2003, em 2004 e em 2006. E agora, em 2010, pela primeira vez, você ganhou como senador. Por que você ganhou como senador? Quais foram os seus principais trabalhos durante o ano passado? Olha, nós temos várias causas que transformamos ou em emendas constitucionais, ou em projetos de lei, ou mesmo em bandeiras que nós defendemos no Congresso Nacional. Mais recentemente, nós temos tido passos significativos em uma proposta de minha autoria, que o ano passado conseguiu aprovação, feita ainda quando eu era deputado federal, mas só o ano passado ela conseguiu aprovação numa comissão especial. Isso significa que ela ficou pronta para ser votada em plenário. É uma emenda constitucional que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas. E por que isso, Varese? Porque os ganhos de produtividade no Brasil são imensos. Nós alcançamos uma mecanização, uma automação jamais vista na história da produção humana. E isso se dá na indústria, se dá na produção primária e se dá nos serviços de forma extraordinária. Então, esses ganhos para serem transportados para os trabalhadores, você tem que ir reduzindo no tempo essa jornada de trabalho. E ao lado de reduzir a jornada de trabalho, ao mesmo tempo, digamos, você tem que aumentar ainda mais a formação, a qualificação e as oportunidades que os trabalhadores podem ter fora da sua unidade de trabalho. Eu não estou nem falando na automação
da computação, dos celulares computadores, que fazem com que você, eu e qualquer outro, continue trabalhando fora do local de trabalho. Então você trabalha de madrugada, você trabalha à noite, às vezes você chega em casa e não consegue dialogar com os filhos porque está ainda no computador do celular, mandando informações, mandando mensagens para responder a demandas do trabalho. Então hoje você tem uma quantidade de trabalho muito grande sendo realizada pelos trabalhadores e a nossa proposta então foi vitoriosa nessa comissão, foi uma grande vitória, muito importante. A segunda questão assim, que eu considero também muito significativa foram iniciativas ligadas ao nosso Estado. Nós aprovamos, conseguimos colocar dentro do programa de aceleração do crescimento uma barragem muito importante, que é a barragem do Lago de Fronteiras, lá no sertão dos Inhamuns e de Crateús, mais propriamente em Russas, que vai ajudar aquela região de Crateús, que é muito importante, muito significativa, uma região muito pobre, muito árida do nosso estado. Então acho que aquilo ali também vai ser um espaço aberto para que a gente possa ampliar o desenvolvimento naquela região do nosso estado. Além disso, nós reforçamos as estruturas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia com recursos que são de emendas individuais, parlamentar, que nós mandamos para que essas unidades pudessem ficar prontas, não só com as estruturas de laboratórios, mas pudesse ter um parque esportivo, de lazer, para que ele servisse à comunidade, quer dizer, aos estudantes e à comunidade. Eu lembro que agora vamos fazer, daqui a poucos dias, um trabalho em Crateús, que é praticamente o início das atividades do centenário da cidade de Crateús, e nós vamos começar dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que dá condições à cidade de ter um espaço adequado para realizar um grande encontro de discussão e de debate sobre o futuro da sua cidade. Então isso se dá com essas estruturas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. E ainda nesta mesma área, acho que foi uma grande vitória nossa, no ano de 2010, que foi a decisão no Senado Federal de aprovar a vinda da Unilab de forma integral para o estado do Ceará. Por quê? Porque a Unilab, como era uma universidade, que ao mesmo tempo ela é uma universidade federal, mas ela é uma universidade internacional de integração luso-afro-brasileira, essa universidade também era cobiçada por vários estados. Então o Maranhão queria essa universidade. A grande vitória do Ceará, claro, né? Salvador queria essa universidade, São Paulo queria essa universidade, Rio de Janeiro queria essa universidade, Minas Gerais queria essa universidade. E argumentaram com o Ceará que o Ceará tinha uma população de negros sempre muito menor do que esses outros estados. Então, principalmente na Bahia, né? Eles tinham muito mais razões para ter essa universidade do que o Ceará. Mas também de forma extraordinária. No final, o Lula bateu na mesa e disse, olha, o problema é que o Ceará foi o primeiro a libertar os escravos. Por isso que eles têm menos escravos do que vocês. Não era exatamente por isso, mas ele usou esse argumento e a luta veio para dentro do Congresso Nacional. Houve a tentativa de dividir a Unilab na Câmara, depois houve essa tentativa no Senado, mas eu tive a oportunidade de relatar essa matéria e garantimos que ela saísse de lá integralmente para o nosso estado. É uma vitória extraordinária. Nós estamos, Farias, lá com estudantes de Timor-Leste, na Ásia, né, porque falam português. Já tem alunos lá? Até alunos do Timor-Leste. Nós temos alunos de Moçambique, alunos de Angola, Guiné-Bissau, Gana, quer dizer, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Você chega, que beleza, naquela universidade, a alegria desses estudantes africanos, puxa vida, é uma coisa que dá satisfação. E você também vê que aquela batalha que se travou ali no Congresso Nacional, a conquista dessa universidade, é um êxito para o Brasil e um êxito extraordinário também para esses povos que vão ver o Brasil de outra maneira, não apenas como aquele país que usou a sua força de trabalho para construir a riqueza do Brasil. Então acho que nós acertamos e foi muito bom que ficasse no Ceará, na cidade de Redenção, uma vitória extraordinária. Claro que teve mais coisas, que a gente vive fazendo muita coisa no Congresso Nacional. Só fala que o Congresso não trabalha quem não conhece o Congresso Nacional, ou quem segue informações de quem não quer que a população compreenda o papel do Congresso Nacional. Mas se trabalha demais. Nós tivemos muitas outras iniciativas que se transformaram em lei. Eu cito, por último, a lei do teste do ouvidinho. É uma lei bem simples, que as pessoas às vezes olham, mas teste do ouvidinho, isso é a criança quando nasce. Você já faz uma prevenção inicial em relação à surdez na hora que ela nasce. Existe um equipamento,
Você faz isso de forma simples, barata, e agora é obrigatória em toda a rede pública e vai se tornar obrigatória em toda a rede de saúde do Brasil, seja pública, seja privada. Então isso é muito importante porque você já faz uma prevenção, com a prevenção você pode inclusive fazer uma cirurgia, já não tem mais a surdez. Então isso é uma conquista também da sociedade, que nós apenas, digamos assim, fomos porta-vozes ali dentro do Senado Federal. Acho que talvez essas iniciativas que tenham servido como parâmetro para os colegas que estão acompanhando a sua atividade há tantos anos, de me indicar como um daqueles que merecia receber o prêmio do Senado Federal na sua promoção. Você sabe que a nossa promoção é feita por um colegiado de jurado e formadores de opinião, grande qualidade. Personalidades que acompanham realmente o trabalho dos profissionais, dos políticos, dos empresários, no caso também dos administradores. Senador, e para 2011, quais são os seus principais projetos? Então, nós temos ainda muita coisa para realizar, porque ali nós estamos na qualidade de representantes do Estado do Ceará, mas ao mesmo tempo pensando o nosso país. Então, a preocupação maior nossa, Roberto, é com o problema da necessidade de qualificação do povo cearense para o novo momento que vive o Brasil e o Nordeste. Imagine o início do funcionamento da refinaria de petróleo, de uma siderúrgica, e mesmo porque eu tenho conversado com o senador Sérgio Machado, e ele, nem eu, perdemos as esperanças de termos também a construção naval de grande porte no estado do Ceará. E há necessidade de acontecer isso, porque o Brasil precisa de mais estaleiros construindo navios. Você ainda não perdeu essa esperança? Não, porque não precisa ser só em Fortaleza, você pode fazer em outro ponto do litoral. Tem condições, nós estamos estudando, mapeando, vendo onde que a gente pode instalar colocar ali um estaleiro, uma possibilidade de construção então, de médio porte. Não morreu ainda? Não. Está vivo? Está mais do que vivo. Então você tem muitas possibilidades. Agora, nós temos que ter a nossa população muito preparada. Eu já falei dos institutos federais, já falei das universidades, da ampliação da formação, só que nós precisamos ampliar mais. Nós temos que dar mais velocidade. Então, eu estou muito voltado para esse processo de formação profissional no estado do Ceará, para atender a uma exigência que se impõe. Isso, tudo que está acontecendo vai se transformar em coisa muito concreta e nós vamos precisar de um pessoal altamente qualificado para responder a essas necessidades. Então, nós estamos trabalhando em investimentos nessa área, nós estamos discutindo com o ministro da Educação, quem sabe a gente ter mais uma universidade federal no estado do Ceará, a gente ampliar o espaço da Universidade Federal no Ceará, ampliar os campos da universidade. No caso do Instituto Federal, também nós queremos algo em torno de mais 8 ou 10 campos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, para que a gente cubra todos os espaços do estado do Ceará. Não haja um espaço, uma região onde você não tenha possibilidade de um jovem ter acesso a uma formação de alta qualidade, tá certo? Que é o que as unidades federais têm oferecido no Brasil inteiro. Então você precisa ampliar essa estrutura de campo. Nós vamos continuar nesse esforço. Acho que aqui a gente acerta bem o nosso passo com o projeto de desenvolvimento que estamos vivendo no nosso país. Então, assim, é uma carga voltada para esse objetivo, com um apoio muito grande do governador do estado, que só o estado está construindo 120 escolas técnicas também de alta qualidade, com apoio do MEC, mas iniciativa do estado do Ceará e investimentos do estado do Ceará. E ao lado disso, a rede também de formação, uma rede muito grande de apoio à estrutura de pequeno, médio e grande porte na área hospitalar do nosso estado. Também construindo uma rede extraordinária feita pelo governador do estado. Você vê que são 2 hospitais de grande porte, já um concluído, outro em conclusão e o terceiro já começando, porque já foi feito o processo de escolha do local, vamos fazer ali em Quixeramobim. Tem o hospital da região metropolitana e em discurso na aula inaugural da Unilab, o governador se comprometeu a fazer uma nova unidade hospitalar ali na região de Redenção, mais provavelmente em Redenção, que seria o quinto, porque vai ter um na região metropolitana, mais próximo aqui de Fortaleza, em função de você ter uma universidade e a possibilidade de ter o curso de medicina, porque já tem outros cursos na área de saúde. Então, se a Unilab tem um curso de medicina, vai precisar de um hospital próximo, quer dizer, não teria cabimento
que você está deslocando todos esses estudantes para Fortaleza. Quer dizer, você ter um hospital ali é fundamental para amparar um curso de medicina na Unilab. O ministro está convencido de que precisa ter o curso de medicina e o governador assumiu o compromisso que fará uma unidade hospitalar de porte para atender os estudantes e também a comunidade daquela região. Então, acho que os nossos esforços vão voltar para cá. Isso a gente aproveitar o momento de desenvolvimento econômico para conquistas sociais da educação de qualidade e ter uma rede de atenção básica e também uma rede hospitalar de capacidade para atender a população é fazer investimento social. Beleza, senador. Eu queria pedir um intervalo e voltaremos em 1 minuto. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara. Informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Bem, nós voltamos aqui conversando com o senador Inácio Arruda, nesse programa que nós temos aqui o apoio da Prefeitura de Fortaleza, temos o apoio do Governo do Estado do Ceará, temos o apoio da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal, que nos apoiam desde esse primeiro evento que nós estamos na 8ª edição. Senador Inácio, eu acho que o senhor é o único caso na política do Ceará que foi primeiro presidente da Federação de Bairros e Favelas, depois foi vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Me parece que é o único caso. Então, acho que mais do que justo, e o senhor agora pleiteie cargos majoritários de prefeito e governador. Eu lhe pergunto, você vai nessa campanha agora de 2012? Olha, Roberto, sempre a gente tem o desejo, entendeu? Mas tudo isso tem que ser muito bem acertado, muito bem combinado na política. Nós temos uma aliança que eu considero muito importante, tanto no plano municipal como estadual, como no plano federal. Nós temos discutido, no caso de Fortaleza, especialmente, que nós assumimos os nossos compromissos, apoiamos a nossa prefeita no segundo turno em 2004, depois apoiamos a sua reeleição, e agora nós estamos mais ou menos livres para podermos pleitear novamente. Ou com a minha candidatura diretamente, ou com a do Chico Lopes, são nomes muito expressivos. O Chico Lopes é uma figura muito querida do povo. Sem dúvida. Tivemos uma experiência que para nós também foi muito significativa, que foi o convite que o governador fez ao nosso deputado João Ananias, que foi para a Secretaria de Saúde e saiu de forma muito destacada da Secretaria, fez um plano ambicioso e que o governador deu todo apoio a esse plano do João Ananias, que está resultando neste desfecho que nós estamos assistindo no estado do Ceará, de uma rede hospitalar de grande qualidade. Vocês hoje, inclusive, têm 2 deputados federais, né? Tem 2 deputados federais, que é o João Ananias e o Chico Lopes. E o senador. O PCdoB está preparado para governar a cidade de Fortaleza e outras cidades do nosso estado, de médio porte. Já governamos algumas. Governamos Crateús e Maranguape. Quer dizer, são 2 prefeitos excelentes, 2 jovens prefeitos, mas de grande capacidade. Estão dando demonstrações assim de que a juventude pode assumir sem receio governos municipais e com certeza também governos estaduais. E o João Ananias também já foi prefeito. Também já foi prefeito, experiência, gente de grande já formação. Então acho que nós estamos, assim, pleitear também pode ser considerado um direito. Então o PCdoB também está pleiteando governar a cidade de Fortaleza, sabendo que é um desafio grande, que exige uma boa base, articulação política com todos os setores. Nós não vamos sair atirando pedra em absolutamente ninguém. Nós sabemos o que é governar, nós temos consciência do que é governar. Agora sabemos que temos esse dever também de disputar a cidade de Fortaleza, ou com o meu nome, ou com o nome do Chico Lopes, que é uma pessoa mais de Fortaleza. Mas nós temos examinado também o nome do João Ananias, porque é uma pessoa que mostrou na sua gestão, primeiro como prefeito, depois como um gestor estadual, conduzindo a área de saúde, que tem grande preparo e tem capacidade de governar uma cidade de porte como é Fortaleza.
E você, senador, também tem que pensar em 2014, né? O seu mandato termina em 2014, o seu mandato de senador. Claro. Não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, você está pensando agora em 2012, que é a eleição que chega agora no próximo ano, e logo depois você tem que começar a pensar também em 2014, né? Cada eleição é mais ou menos assim, cada um na sua hora. Então vamos pensar 2012, acho que esse é o grande desafio. Esse é um desafio nosso, Farias, nacional. Assim, o PCdoB precisa mostrar para a sociedade que tem essa capacidade, que está, digamos, hoje ainda numa certa limitação, porque nós governamos cidades no interior do Estado, ou no interior dos estados, no caso do Brasil. Nós governamos cidades muito interessantes. Você pega o PCdoB, governa a cidade de Olinda. Tá? Então já está no 3º mandato em Olinda. E muito, muito respeitada. A prefeita de Olinda, que foi eleita sucessivamente e elegeu o seu sucessor, ela saiu assim com o povo considerando uma das mais queridas gestoras da cidade. Uma cidade pobre, muito pobre, porque é uma cidade de dormitório, não tem indústria, não tem uma economia de porte para responder às suas necessidades, mas ela saiu-se muito bem. E assumiu o prefeito Renildo Calheiros. Ela foi eleita e reeleita. Ela foi eleita, reeleita e fez o sucessor. Tá certo, no PCdoB, elegeu o Renildo Calheiros. Agora, é uma cidade de médio porte, mas a visibilidade das cidades está localizada nas capitais. Quer dizer, você governa uma cidade como, digamos assim, São Paulo, governa a cidade de Campinas, Guarulhos, que é uma cidade enorme, entendeu? Não tem visibilidade. Quem tem visibilidade é São Paulo. Isso, tá certo? Depois é Rio de Janeiro, capital. Depois é Espírito Santo, é Bahia, é Recife. Quer dizer, Olinda está ali do lado, mas ninguém vê. Então nós estamos aqui em Maranguape. Mas quem vai olhar para a administração de Maranguape? Em termos de visibilidade que você disputou o poder. Isso. Então, se Maranguape não fizer uma expressão popular das tripas coração para mostrar o que está fazendo, quer dizer, não terá visibilidade. Então é preciso, é uma necessidade do PCdoB de se apresentar na disputa nas capitais. Nós temos uma excelente candidata em Porto Alegre, nós temos o Flávio Dino, que quase foi ao segundo turno aqui no Maranhão para governador, e hoje é um candidato que eu considero assim, inconteste, para a cidade de São Luís. Nós temos Perpétua Almeida, que é uma deputada federal muito querida na cidade de Rio Branco, no Acre. Nós temos 2 ou 3 nomes nossos aqui em Fortaleza, que são pessoas que têm uma relação com o povo muito forte. Então, não dá para ficar fora. Lá em Porto Alegre, me parece que é a candidata mais forte. Manuela hoje é a mais forte candidata. Claro que quando começa a eleição as coisas podem se alterar completamente, mas ela é um nome muito, muito, muito respeitado. Foi a deputada mais votada, acho que foi a 2ª mais votada do Brasil proporcionalmente, tá certo? Porque teve um deputado do Distrito Federal que proporcionalmente teve mais votos do que ela, embora nominalmente tenha tido a votação comparativamente muito pequena, mas proporcionalmente foi maior do que a da Manuela, mas ela é a 2ª proporcionalmente mais votada do Brasil. Ajudou a eleger uma boa bancada de parlamentares do PCdoB, do PSB, que vieram tudo junto com ela. Então, acho que é uma conquista. Então você tem grandes nomes, tem que se apresentar, não pode ficar fora da disputa. É uma oportunidade de fazer avançar a nossa presença no momento que o Brasil passa também por um período progressista. Você tem uma mulher do Partido dos Trabalhadores que governa o país. Então acho que nós temos sim o direito e a obrigação de participar da disputa na cidade de Fortaleza, porque estamos, digamos assim, nos preparando para isso. Você veja que o caso que eu citei de Crateús e de Maranguape, são 2 cidades muito bem dirigidas por 2 comunistas, e entre os 10 melhores agora premiados na área da educação, estão 2 cidades pequenas administradas pelo PCdoB. Uma que é a cidade de Graça, administrada pela prefeita Augusta Brito, muito boa administração, e a outra pelo Samuel, que dirige a cidade de Potengi, governa a cidade de Potengi. Então, em termos de educação, eles fizeram também uma opção, fizeram um investimento muito forte e está resultando também em prêmios para aquelas 2 cidades. E na minha relação dos melhores prefeitos, o prefeito George de Maranguape é um dos que entre as cidades de grande porte do estado, ele é o 2º em educação. É Sobral, depois Maranguape. Ele vem fazendo um excelente trabalho. Ele está já há 2 anos na nossa relação. E só complementando, a Manuela, além disso, é uma mulher lindíssima, né? Me parece que é a deputada mais bonita lá da Câmara Federal. Na Câmara Federal. Até isso vai ajudar. É uma jovem belíssima, muito bonita e muito... Quer dizer, a beleza dela está em sintonia com o pensamento. Tá certo? Então, além de um pensamento avançado, progressista, é uma jovem muito bonita. Quer dizer que você está vendo nessa próxima eleição perspectivas reais do PC. Reais, porque você tem... ganhar pelo menos uma prefeitura. Claro, de porque você tem
Se você lança 3, 4, claro que se a gente lançasse em todas as capitais, aumentava a sua probabilidade. Então, nós não temos força ainda para isso, para lançar candidatos em todas as capitais. Temos grandes nomes, por exemplo, Salvador. Nós temos o nome de uma menina chamada Alice Portugal, é uma deputada federal, já no 3º mandato de deputada federal, extraordinária deputada. Mas nós sabemos que ali você precisa de uma composição maior para você disputar a eleição, que seria a primeira vez que nós disputaríamos naquela cidade. O caso de Fortaleza, Porto Alegre e São Luís é que nós temos nomes que já são projetados majoritariamente. Então isso facilita também um pouco você entrar na disputa. Mas nós temos esse nome excelente ali. Nós tivemos a eleição com a presença da Jandira Fegali no Rio de Janeiro, que também deu muito trabalho na primeira candidatura dela à Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora não é candidata, mas é um nome extraordinário que está ali, tá certo? Qualquer coisa você pode também apresentar o nome da Jandira e aumenta então as nossas possibilidades em função da quantidade maior de nomes que você lança na disputa. Mas, senador, eu queria ouvir a sua opinião sobre um assunto muito polêmico na semana passada na política brasileira. O seu companheiro de partido, o deputado Aldo Rebelo, foi o relator do projeto do Código Florestal, né? E isso gerou uma polêmica muito grande, esse assunto foi muito debatido aí pela imprensa. Esse projeto agora vai para o Senado, né? Vai ser analisado lá por vocês. E eu queria a sua opinião, como é que foi aquilo ali, o que é que realmente aconteceu? Eu acho que talvez tenha tido muito barulho em torno do Código Florestal para mudanças muito pequenas, mas que foram consideradas muito importantes para o setor produtivo, na área rural. Então você imagina que hoje a agricultura brasileira é uma agricultura muito competitiva no mundo. E embora as chamadas commodities estejam em alta e o que tiver se compra lá fora, ou o que você tiver vende, tá certo? Então, como você tem uma possibilidade de venda muito elevada, então esse setor não é um setor hoje que dá prejuízo, que tem dificuldades de vender, mas é um setor que ajuda muito a economia brasileira. E a agricultura brasileira, ela não é só o grão. Cada grão daquele, seja de soja, que é o principal produto de exportação agropecuária do Brasil, seja o milho ou o trigo produzido no Brasil, eles são produtos hoje tecnológicos. Eles têm muita tecnologia. O Cerrado, você sabe que era um local que se dizia lá fora que o Brasil tinha muita terra, mas boa parte era cerrado. Então não dava nada, prestava para nada aquela terra. Hoje é a terra mais produtiva do Brasil, né? Então você tem uma riqueza, você tem um potencial grande. E esse setor ele é formado de milhões de pequenos produtores, de médios e de grandes produtores. Os pequenos sofrem bastante, porque eles têm pequenas unidades, eles têm que ter área de proteção ambiental, tem que ter reserva legal, que é o único país do mundo que tem reserva legal, o Brasil. Não há nenhuma outra nação do mundo com reserva legal. Digamos que isso é uma conquista nossa. E esses agricultores passaram, a partir de 98, a serem penalizados porque precisavam recuperar áreas que eles tinham desmatado ou que já compraram essas unidades de produção com essas áreas desmatadas. Isso criou um conflito. E o resultado desse conflito foi um decreto já no governo do Lula que alargou o tempo para que eles pudessem negociar a situação de irregularidade que eles estavam até 11 de junho de 2011. Então nós temos um prazo até o dia 11 de junho. Claro que, se não for feito um novo decreto, essa matéria tem que ser votada no Senado. Mas a expectativa de todos é que a presidente Dilma deverá reeditar o decreto do presidente Lula para permitir o tempo de discussão no Senado. Então, o que é o problema central? O problema central é que milhões de pequenos agricultores estão com a sua situação irregular e precisam ser regularizados. A única coisa que o Aldo faz, na prática, é isso. É regularizar, permitir que esse setor da produção brasileira regularize a sua situação e possa continuar produzindo riqueza para o Brasil. Então, acho que isso fez muito barulho na tentativa de confundir um pouco a opinião pública em relação a essa questão do Código Florestal. Agora, eu tenho assim, a impressão que no Senado, talvez uma casa com um número menor de parlamentares, com mais experiência já, sobre esse tema inclusive, a gente possa fazer uma discussão e um debate mais equilibrado, sem aquela situação conflitiva que nós tivemos
na Câmara. Então, acho que vai dar, sim, para a gente sentar a poeira, ler o texto, porque muita gente está falando do Código Florestal, mas ele nunca viu, ele não sabe o que está se discutindo. Exato. Mas está dando opinião, tá certo? E opinião, às vezes, escrevendo coisa que não tem nada absolutamente a ver com o que está sendo discutido no Código Florestal. Então, acho que agora no Senado vamos ter um tempinho maior, vamos reproduzir esse material para que todos que deem opinião possam dar opinião, pelo menos tendo lido o que está sendo alterado para permitir a regularização de produtores, de milhões de pequenos produtores, e evidentemente que o Aldo não excluiu, né? Senão eu vou pegar esses milhões de pequenos e vou prejudicar os médios e os grandes. Não, regularizou a situação dos pequenos, dos médios e dos grandes produtores brasileiros. Sem muita preocupação com os grandes, por quê? Porque os grandes têm reserva legal à vontade. E podem fazer área de proteção à vontade porque eles têm grandes propriedades. Quem tem uma pequena propriedade de 4 hectares é que sabe o que é produzir naquele pedaço. Já se sabe quem será o relator no Senado? Não. Acho que a principal relatoria deverá ficar com o ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique. Já foi praticamente anunciado, mas tem que ser escolhido ainda, porque ele é membro de 2 comissões importantes, que é a Comissão de Agricultura e também a Comissão de Justiça. Na Comissão de Meio Ambiente, o ideal é que também o Luiz Henrique fosse relator, porque então você teria um único relator, embora passando em 3 comissões. Mas se ouve dizer que o próprio presidente da comissão quer relatar, que é o senador Rodrigo Hollenberg. Mas isso não causará nenhum prejuízo, porque em termos de tempo e de debate, já há um acerto com o presidente Sarney que nós vamos fazer atividades conjuntas. Essas 3 comissões vão agir em conjunto, se reunindo em conjunto e vão decidir também em conjunto. Senador, eu queria aproveitar aqui a ocasião, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O senhor foi uma das pessoas que mais colaborou com esse projeto nosso. Uhum. O senhor foi um dos votantes da promoção e foi o presidente da comissão de apuração dos votos. Claro. Você recorda que nós fizemos lá na Secretaria de Imprensa do Senado, lá na sala do Fernando César, e nós elegemos aqui os 10 brasileiros da década. Nós íamos fazer este evento no dia 11 de abril, no Rio de Janeiro, mas em função daquela tragédia que aconteceu lá, daqueles estudantes que foram assassinados, o governador Sérgio Cabral me sugeriu que nós cancelássemos o evento, e nós estamos agora fazendo a entrega individual a cada um deles. Já fizemos a entrega ao Pitangui, ao Bernardinho e ao Oscar Niemeyer, e agora estamos aguardando a vinda do Ike Batista, que deve vir ao Ceará, vamos fazer a entrega a ele, e estamos agendando com os demais. Inclusive eu queria pedir o seu apoio para que o senhor me ajudasse a entregar o do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Claro. Eu sei que o senhor tem um acesso muito bom lá ao Palácio do Planalto, para ver se nós marcaríamos brevemente, irmos a Brasília ou em qualquer lugar, ou a próxima vez que ela vier ao Ceará, para que a gente tenha a oportunidade de entregar esse troféu de um dos 10 brasileiros da década. Será um prazer poder ajudar. Às suas mãos esse trabalho, o senhor que tanto nos ajudou a escolher esses 10 brasileiros. Eu que agradeço e disponha aquilo que eu puder ajudar, farei para que você possa concluir a entrega desses troféus, que é um prêmio a esses brasileiros que têm contribuído tanto para o desenvolvimento do nosso país. Aos telespectadores assinantes, o nosso muito obrigado e estaremos de volta no próximo domingo, às 19 horas, com reprise na segunda-feira, às 7h30 da manhã. Um abraço a todos. Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão, construindo a cidadania. O fim de semana é de música na TV Fortaleza, todos os sábados.